Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, iniciemos a nossa oração fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus. Jesus amoroso, misericordioso, que ama os pecadores. Por mais escandaloso que possa parecer esta afirmação, ela é verdadeira. Deus ama o homem pecador. Quando nós falamos que Deus ama o homem pecador, a mulher pecadora, nós não estamos dizendo que Deus aprova o pecado. Deus ama o ser humano. Essa é a verdade. Eu sei que muitas igrejas não católicas afirmam que Jesus ama o pecador arrependido. Mas não é assim que a igreja compreende. Deus ama o ser humano. E o ser humano é pecador. Evidentemente, isso não significa dizer que não importa se a pessoa peca ou não peca. Não. Importa sim. Acontece que Deus não gosta do pecado. Deus não ama o pecado. Deus ama o ser humano, que é pecador. E esse amor de Deus pelo ser humano é um convite para que o ser humano, homem e mulher, possam ir se libertando do pecado na sua vida e assim ir crescendo na santidade. Veja este evangelho que nós acabamos de ouvir. Quando Jesus diz para os fariseus, os mestres da lei, os anciãos do povo, que as prostitutas entrarão no reino primeiro do que eles. Veja que afirmação forte. Por quê? Porque as prostitutas e os publicanos acolheram a palavra de João, chamando a conversão. Enquanto que aqueles considerados religiosos continuaram com o coração fechado, sem aceitar e sem acolher Jesus e sua mensagem. Ora, queridos fiéis, Jesus então conta essa historinha dos 2 filhos para os anciãos e aqueles que são considerados chefes do povo. Que um pai tinha 2 filhos. Pediu para que o filho fosse trabalhar na plantação de uvas. O filho disse que não ia e depois foi. O segundo disse que ia, mas não foi. E ele perguntou: qual foi que fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. O que foi que o primeiro fez? O primeiro disse não. O primeiro disse que não ia trabalhar.
mas depois mudou de opinião e resolveu fazer a vontade do Pai. Ô, meus irmãos e minhas irmãs, retrata muito bem a nossa realidade humana. Às vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus. Sim, sabemos. Mas nossa natureza humana, muitas vezes fragilizada, acabamos fazendo o contrário. Só que quando a gente erra, quando a gente peca, a gente também tem capacidade de voltar atrás e abandonar aquele pecado, aquele erro. Será que Deus só me amava enquanto eu não pecava? E quando eu comecei a pecar, Deus deixou de me amar? E aí, quando eu abandonei o pecado, Deus voltou a me amar de novo? Que é isso? Deus é infinitamente grande. Deus é infinitamente santo. Deus é amor eterno. Ele me amará sempre. Sempre. Ele amará você sempre. A questão do pecado na sua vida e na minha é que esse pecado vai nos impedir de experimentar com largueza essa presença amorosa de Deus. Mas não podemos imaginar que Deus deixará de nos amar por causa disso e por causa daquilo. Isso é o que faz ao ser humano. Então a Igreja Católica afirma: Deus ama o pecador. Deus ama a pecadora. É a grande novidade da revelação de Deus. Para pessoas que têm mente fechada, para as pessoas que são muito legalistas, para pessoas que são muito presas à lei, a normas, a regras, fica difícil entender um Deus assim. Um Deus maravilhoso, paciente, compreensivo. Mas é esse Deus que nós temos. É esse Deus que a Igreja Católica anuncia. Jesus de Nazaré, o enviado do Pai, o nascido da Virgem Maria, aquele que é cheio do Espírito Santo. Ele é fonte de misericórdia. Então, para nós católicos, Deus ama. Deus ama em qualquer circunstância, em qualquer momento. E esse amor de Deus, uma vez experimentado por nós, nos possibilita voltar atrás. Compreendemos que aquele caminho não era para nós. E Deus acolhe nossa conversão. Deus acolhe nossa mudança de vida. Você sabe quem não acolhe, querido fiel? Quem não acolhe é o ser humano. Uma vez que a gente erra, somos rotulados disso e daquilo. E uma vez rotulado, parece que não podemos mais mudar. Às vezes somos condenados por um ato, por uma palavra, por uma atitude errada. O padre, ele pode ser maravilhoso, mas se ele for flagrado num ato errado, aquilo que tudo de maravilhoso que ele tinha não vale mais nada. O que vai prevalecer foi o pecado dele. Mas não é só na questão da vida do padre, mas na questão também de outros profissionais, de outras pessoas, dos homens e das mulheres de modo geral. Um médico. Um médico pode ser maravilhoso, passou a vida inteira fazendo bem, trabalhando com dedicação, mas numa determinada cirurgia ele falhou. Aquele médico, coitado, vai ser rotulado o resto da vida como o médico que foi negligente e que matou fulano. Somos nós que agimos assim. Somos nós que muitas vezes não temos a capacidade de perdoar e dar oportunidade ao outro e à outra. Isso acontece muito agora com as redes sociais. Pessoas que foram boas a vida inteira. E por um ato falho, um deslize, um pecado, aquela pessoa ficou então com a sua moral, com a sua dignidade, com sua vida manchadas. E aquilo vai sempre voltar, querido fiel. Daí a dificuldade de homens e mulheres, de seres humanos assim, compreenderem a grandeza de Jesus de Nazaré. Eu creio que esta palavra de Jesus, ela é para nós palavras de alegria, de confiança, de perseverança. Para que tenhamos sempre a capacidade de poder voltar atrás
nos corrigindo e começarmos a fazer o bem, sabendo que esse Deus que nós amamos e que nós cremos nos perdoará e nos acolherá. É muito importante termos cuidado com o pecado, porque Deus, na sua bondade infinita, Ele nos perdoa. Mas acontece que existe a consequência do pecado. E muitas vezes a consequência é desastrosa. A consequência não dá para voltar atrás. Por isso que nós precisamos estar atentos e não abusarmos também dessa bondade de Deus. Numa hora de raiva, numa hora de ira, alguém pode matar alguém. Depois pode se arrepender, com certeza. Mas o outro não voltará à vida. São consequências irreversíveis. Por isso é importante estarmos vigilantes na oração, atentos na nossa vida. Manso como as pombas, prudentes como as serpentes, com as lâmpadas acesas, mas com muita humildade. Somos todos seres humanos, necessitados da graça de Deus. Jesus, então, neste evangelho, ele pede para que você e eu sejamos esse filho. Um filho que diz sim e faz. Ou um filho que diz não, mas depois faz. Sempre voltando para o Pai. Sempre. Que nossa resposta de não nunca possa prevalecer na nossa relação com Deus. Mas que possa sempre buscarmos dizer sim à vontade de Deus na nossa vida. E realizar. Deus nos ama. Qual a sua intenção para hoje? Por quem você quer rezar? O que você deseja colocar nas mãos de Deus? Coloque no seu coração. Estamos também rezando, pedindo a saúde de uma irmã, Elisa Chaves. Vai passar por um procedimento cirúrgico. Coloquemos nas mãos do Senhor, para que o Senhor conduza e dê a graça da cura a esta nossa irmã. Oremos. Ó Deus, que por meio do vosso unigênito nos transfigurastes em nova criatura, considerai a obra do vosso amor e purificai-nos das manchas da antiga culpa no advento do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. Pelos que não creem, eu estou aqui.
estou aqui.